Agora, este trecho do livro Casa Grande Senzala, que é um livro meu traduzido em várias línguas hoje, inclusive na inglesa, com o título, que não é exatamente exato, de The Masters and the Slaves. Casa Grande Senzala é quase intraduzível como título, e é um livro que está com 18 edições em língua portuguesa, 9 edições em língua francesa, pelo grande editor Gallimard, de Paris, 4 edições em língua inglesa e já mais de uma edição em língua espanhola, em língua italiana, em língua alemã. O trecho que eu vou ler desse livro Casa Grande Senzala é o que se intitula A Casa Grande completada pela Senzala como sistema social. A Casa Grande completada pela Senzala representa todo um sistema social, inclusive econômico e político, de produção, a monocultura latifundiária, de trabalho, a escravidão, de transporte, o carro de boi, o banguê, a rede, o cavalo, de religião, o catolicismo, de família, com capelão subordinado ao pater familias, culto dos mortos, de vida sexual e de família, o patriarcalismo polígamo, de higiene do corpo e da casa, o tigre, a torceira da bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de assento, o lava-pés, de política, o compadrio. Foi ainda fortaleza, banco, cemitério, hospedaria, escola, Santa Casa de Misericórdia amparando os velhos e as viúvas, recolhendo órfãos. Desse patriarcalismo absorvente dos tempos coloniais, a Casa Grande do Engenho Noruega em Pernambuco, cheia de salas, quartos, corredores, 2 cozinhas de convento, despensa, capela, puxadas, parece uma expressão sincera e completa, expressão do patriarcalismo já repousado e pacato do século XVIII, sem o ar de fortaleza que tiveram as primeiras casas grandes do século XVI e de parte do século XVII. A Casa Grande venceu no Brasil a Igreja nos impulsos que esta a princípio manifestou para ser a dona da terra. Vencido o jesuíta, o senhor Engenho ficou dominando a colônia quase sozinho, o verdadeiro dono do Brasil, mais do que os vice-reis e os bispos. A força concentrou-se nas mãos desses senhores rurais, donos das terras, donos dos homens, donos das mulheres. Suas casas representam esse imenso poderio feudal, feias e fortes, paredes grossas, alicerces profundos, óleo de baleia. Refere uma tradição nortista que um senhor de engenho, mais ansioso de perpetuar nas casas que levantou, mandou matar 2 escravos e enterrá-los nos alicerces da sua casa principal. O suor e às vezes o sangue dos negros foi o óleo que, mais do que o de baleia, ajudou a dar aos alicerces das casas grandes sua consistência quase de fortaleza. O costume de se enterrarem os mortos dentro de casa, na capela, que era uma puxada da casa, é bem característico do espírito patriarcal de coesão de família. Os mortos continuavam sob o mesmo teto que os vivos. Entre os santos e as flores devotas, santos e mortos eram afinal parte da família. Nas cantigas de acalanto, portuguesas e brasileiras, as mães não hesitaram nunca em fazer dos seus filhinhos uns irmãos mais moços de Jesus, ou com os mesmos direitos aos cuidados de Maria, às vigílias de José, às patetices da vovó Santana. A São João encarregava-se com a maior sem cerimônia de embalar o berço ou a rede da criança. Embala, João, embala, que a senhora logo vem. Foi lavar seu coelhinho no riacho de Belém. E a Santana,
encarregava-se de dinar os meninozinhos no colo. Senhora Santana, ninai minha filha, vede que lindeza e que maravilha. Esta menina não dorme na cama, dorme no regaço da senhora Santana. E tinha-se tanta liberdade com os santos, que era eles que se confiava a guarda das terrinas de doce de melado contra as formigas, em louvor de São Bento, que não venham as formigas cá dentro. Escrevia-se num papel que se deixava à porta do guarda-comida, e em papéis que se grudavam às janelas e às portas: Jesus, Maria, José, rogai por nós que recorremos a vós. Quando se perdia numa casa grande, didal, tesoura, uma moedinha, Santo Antônio que desse conta do objeto perdido. Nunca deixou de haver no patriarcalismo brasileiro, ainda mais que no português, perfeita intimidade com os santos, sem cerimônia com os santos. O menino Jesus só faltava engatear com os meninos da casa, lambuzar-se de geleia, de araçá ou goiaba, brincar com os moleques. As freiras portuguesas, nos seus êxtases, sentiam-se muitas vezes no colo, brincando com as costuras, ou sentiam-no, ao menino Jesus, muitas vezes no colo, brincando com as costuras ou provando dos doces. E esse costume continuou no Brasil. Abaixo dos santos e acima dos vivos, ficavam na hierarquia patriarcal os mortos, governando e vigiando o mais possível a vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tetranetos. Em muita casa grande conservavam-se seus retratos no santuário, entre as imagens dos santos, com direito à mesma luz votiva de lamparina de azeite e as mesmas flores devotas.